Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de março de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o dragão do Apocalipse. O texto, ou um dos textos dos vários que aparecem aqui no nosso guia de estudos, encontra-se em Apocalipse 12, verso 9, que diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Existem algumas imagens que aparecem no contexto bíblico para descrever tanto a pessoa de Deus, e só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, nós encontramos pelo menos 51 nomes diferentes para Deus, cada um deles representando algum aspecto do seu caráter. De igual modo, existem algumas imagens ou alguns nomes que são utilizados para descrever o caráter do rebelde, daquele anjo que havia sido o mais honrado por Deus nas cortes celestiais, mas que se rebelou contra ele. Um desses títulos, que é usado para poder descrever, uma das imagens usadas para descrevê-lo, é o dragão. Esse texto, ou essa imagem, vai aparecer no texto de Apocalipse 12 e também no capítulo 13, entre outros textos mais. Hoje nós teremos a oportunidade de poder entender como o dragão trabalha, age, no contexto dessa mesma imagem, para poder conseguir enredar a maior quantidade de pessoas possível dentro da sua rebelião contra Deus. Aguenta firme que a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. A imagem de um dragão grande e vermelho vai aparecer no capítulo 12, em contrapartida com a própria ideia da grande luta que existe entre as forças do bem e do mal. Satanás é apresentado como um grande dragão que está à espreita a uma mulher que é toda pura e, ao mesmo tempo, ela está vestindo roupas brancas, representando a Igreja de Deus. Ela está grávida, prestes a dar à luz. E esse menino que ela vai dar à luz será aquele que vai reger as nações com cetro de ferro. O plano do dragão é apresentado, ele está esperando que ela dê à luz para poder devorar a criança. Entretanto, quando a criança nasce, ela é arrebatada para junto de Deus, e agora o ódio do dragão é completamente canalizado em relação à mulher. Ele vai perseguir a mulher. A mulher recebe asas como de águias que a levam ou permitem que ela chegue até o deserto, onde ela é sustentada por 1260 dias. E na sequência, a mulher parece que desaparece da história, porque mais adiante, já lá no capítulo 18, quando a mulher vai aparecer de novo, a mulher ela já está vestida completamente diferente, ela está vestida de escarlata, ela se prostituiu e tem prostituído as nações do mundo, e ela, aliás, tem estado embriagada com o sangue dos santos, ou seja, agora a própria mulher que representava a Igreja de Deus, ela é apresentada como alguém que está sendo instrumento do próprio dragão para perseguir os descendentes da mulher. Por isso, agora, no final do capítulo 12, a ira de Satanás não é mais contra a mulher, mas é contra os descendentes da mulher, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Já no capítulo 13, o dragão é apresentado de novo em ação, e agora ele traz duas bestas com funções diferentes para poderem ajudá-lo no seu plano de roubar a adoração que pertence a Deus e, ao mesmo tempo, angariar mais pessoas para a rebelião. A primeira besta é uma besta que vem do mar. Pelas características que ela apresenta, ela tem características político-religiosas, e ela persegue, ela está buscando aniquilar aqueles que servem a Deus. Ela recebe uma ferida como que de morte, mas ela volta à vida. E quem vai agora oferecer poder a essa primeira besta é uma segunda besta que vem da terra. A ideia dessa segunda besta, ela fala como cordeiro, mas na verdade ela é um instrumento usado pelo dragão
para, de alguma forma, criar uma imagem à primeira besta, e o objetivo é fazer com que toda a terra adore a besta e, por tabela, adore também ao dragão. Nós não temos tempo aqui para poder explicar todos os detalhes a respeito daquilo que são as imagens utilizadas no Apocalipse. Mas o que a Bíblia está tentando mostrar para a gente é que a estratégia de Satanás é utilizar mecanismos político e religioso, mecanismos aonde você encontra tudo aquilo que está à disposição do ser humano, tanto no aspecto do poderio de Estado, como também no aspecto do poderio religioso, para, através desses instrumentos, conseguir alcançar seu propósito final. E você vai perceber que no contexto da história, o modus operandi do inimigo tem sido esse. Ele não vai aparecer a Eva no Jardim do Éden como ele é, como um anjo de luz. Quando lemos o livro História da Redenção, nós descobrimos que o Senhor Deus havia dito, havia contado a Adão e Eva a respeito da rebelião que havia começado no céu, e havia mencionado que havia um anjo rebelde que viria para poder tentá-los, mas o único lugar que poderia ter acesso a eles seria junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles foram aconselhados: não se aproximem dessa árvore e não andem sozinhos. Quando Eva vai agora ter esse primeiro embate com Satanás, nesse primeiro embate ele vai aparecer a ela como uma das criaturas mais lindas criadas por Deus, que era a serpente. Bem diferente daquela serpente que encontramos hoje. Mas uma coisa é fato, ele vai enganar Eva utilizando mecanismos completamente diferentes. Era uma serpente, parecia uma serpente, tinha cheiro de serpente, ela tinha o aspecto de serpente, mas na verdade quem estava falando através dela era o anjo rebelde. Dessa forma, quando olhamos para a história, nós percebemos que o inimigo busca trabalhar através tanto dos poderes políticos como também de poderes religiosos. No decorrer da história, ele tem se utilizado de reis, monarcas, por isso você se lembra do estudo de ontem, quando nós percebemos Daniel durante 21 dias orando, jejuando, clamando a Deus pela libertação do seu povo, era o tempo do cumprimento da profecia, nada acontecia. Quando o anjo Gabriel vai aparecer, ele vai mencionar que o próprio príncipe da Pérsia havia se voltado contra ele. E no texto que lemos do Espírito de Profecia, Ellen White vai mencionar que forças espirituais do mal estavam agindo sobre Ciro para tentar impedir que ele assinasse o decreto. Você percebe nitidamente que são forças políticas, mas que estão sendo coagidas por essas forças espirituais do mal com o propósito de poder enganar, de subverter. Talvez seja exatamente por isso que a Bíblia vai dizer para a gente que Satanás ele continuará utilizando mecanismos políticos e também religiosos. Quando você olha somente para a igreja cristã, que só havia uma, até o período medieval, não houve ninguém que tenha perseguido mais pessoas do que a própria igreja. E aí entra aquela imagem da mulher que foi perseguida pelo dragão, mas em algum momento o dragão conseguiu trazer a mulher para o seu lado, que representava a igreja cristã. Agora os descendentes da mulher que estavam perseguidos por todos os lados, esses vão permanecer firmes, fiéis a Deus, aquilo que a palavra de Deus vai mencionar. Eles são perseguidos por causa disso. Você percebe nitidamente que ele vai tentando, em toda a história, usar esses dois mecanismos. Por isso, a menos que estejamos firmemente alicerçados na palavra de Deus, a chance de sermos enganados é extremamente grande. Por isso, hoje, mais do que nunca, tome a decisão. Viva os princípios da palavra de Deus. Esteja firmemente alicerçado na palavra de Deus para que você não seja enganado no tempo de prova. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama. Apesar das provações, dificuldades que enfrentamos, te pedimos que o Senhor não permita que o inimigo tenha acesso à nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?